somos nova criatura, amém? Regenerados, todos para a glória de Deus, amém? Regeneração. Nós também aprendemos que na regeneração acontece a justificação. Deus nos regenera, porque nós éramos pecadores, nós merecíamos condenação. Agora Jesus cria em nós uma nova criatura, nós fomos batizados em Deus, nascemos de novo, né? Nascemos de novo. O batismo é o quê? Nascer de novo. Regeneração é novo nascimento. Então nós somos regenerados pelo Espírito Santo de Deus em nós. Somos uma nova criatura para a glória de Deus, né? Como a própria palavra de Deus diz, que as coisas velhas se passaram e agora tudo se fez novo, né? Porque somos filhos de Deus. Regeneração. Mas também fomos justificados. E justificação é pagar a dívida, né? Eu já dei o exemplo do Daniel, que ele pagou a minha dívida que eu não tinha condição de pagar, né? É uma dívida impagável. Alguém pagou a dívida para nós. Então agora nós somos justificados. E também esse justificado, que essa pessoa pagou a dívida, né, me torna também justo. Então eu e você somos justos pelo que Cristo fez na cruz. Então agora, o que Paulo está dizendo? Sendo vós agora, pois, o que? Justificados pela fé. Vocês creram em Cristo e vocês são justificados pela fé, né? Então, hoje nós vamos tratar sobre esse efeito da justificação. Primeiro, o que Paulo fala? Sendo vocês agora, eu, você, nós, a igreja de Cristo, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que coisa maravilhosa. Eu e você, nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Uai, pastor, mas eu sempre procurei andar em paz, viver em paz. Mas essa paz que o apóstolo Paulo está falando é aquela paz que o homem natural não tem. É aquela paz que o homem sem Deus não tem. Por quê? Porque é uma paz que ele não tem com o dono da vida. Ele não tem com o autor da vida. Ele está debaixo de uma condenação e ele está debaixo de uma guerra contra Deus. Lembra do que a palavra de Deus fala, né? Que nós seres humanos, né, somos inimigos. Aquele que não é amigo de Deus, né, aquele que não faz a vontade de Deus, ele se constitui inimigo de Deus. É o que a palavra de Deus nos diz, né? Que aquele que não anda segundo a palavra de Deus, esse constitui-se inimigo de Deus. Aquele que anda de acordo com os seus prazeres, com as suas vontades, com a sua pecaminosidade, com a sua iniquidade, praticando tudo aquilo contra Deus, ele é um inimigo de Deus. Então todo ser humano, ele já nasce com um inimigo, e esse inimigo é Deus. É duro isso, né? Parar para pensar, poxa, quando eu estava lá fora, eu tinha um inimigo, e esse inimigo era Deus. Não era o diabo, não. O diabo, na verdade, quando tu estava lá fora, era teu amigo, porque ele estava te levando para a perdição dele. Ele estava te afundando mais. Ele estava querendo que você continuasse fazendo o que você continuava e amava fazer. Mas nós éramos inimigos de Deus. Mas Deus nos reconciliou através do seu Filho, através de Cristo, através do sacrifício, através da regeneração que o Espírito Santo de Deus gerou em nós. Agora nós fomos reconciliados com Deus. Nós temos agora um amigo, que é Jesus, e ele me reconciliou com o seu Pai, e agora nós estamos em paz com Deus. Essa paz que o apóstolo Paulo está falando, não é aquela paz que às vezes nós falamos para as pessoas lá fora, né? Porque tem gente que está lá fora, e a gente fala, muitas das vezes a gente usa, né, para falar, vem para Jesus, porque Ele tem a paz, né, que vai entrar na tua vida, e você não tem essa paz, essa alegria que te falta. Mas a pessoa olha para dentro de si e fala, poxa, mas eu tenho paz, eu sou alegre, tudo que eu gosto de fazer eu faço e amo.
ela quer viver de fato no pecado, viver uma vida contrária a Deus, guerreando com Deus, sendo inimiga de Deus. E Paulo direcionando a igreja que ele está falando, não dessa paz, né, de momentâneo, mas é a paz de reconciliação. É a paz que nós estávamos em guerra, mas agora, hoje, eu não faço guerra com Deus. Na verdade, eu e Deus andamos de mãos dadas. Eu ando junto com meu Deus, eu ando com Ele em todo momento. Hoje Ele habita em mim e eu tenho paz com Ele. E essa paz, Deus vai falar que é a paz que excede todo entendimento, que é essa paz que nos faz filhos de Deus, que em meio à guerra, em meio às dificuldades da vida, em meio às lutas, nós temos paz. Só que o apóstolo Paulo falou: vocês agora são justificados pela fé, tendo paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa paz, ela foi dada por alguém. E quem foi? Jesus Cristo. Morreu na cruz para nos dar paz com Deus, porque nós éramos inimigos de Deus. O pecado nos torna inimigo de Deus. E nós só temos paz com Deus porque Jesus morreu e a ira de Deus, a sentença do pecado foi derramada sobre Jesus. E por isso Ele me justifica, por isso Ele me inocenta, Ele me torna um inocente agora diante de Deus. Porque se Cristo não tivesse pagado o preço por mim e por você, nós seríamos os culpados e a sentença de Deus recairia sobre nós. Mas hoje nós temos paz com Deus por Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. E essa é a paz. É a paz que nos leva para o céu. É a paz que nos torna filhos de Deus. É a paz que o mundo não tem, que o ser humano sem Cristo não tem. E ele precisa se reconciliar com Deus. Essa paz que excede todo entendimento humano. Amém? Então hoje, primeiro, o que significa isso, quando nós dizemos justificados agora, nós temos paz com Deus. Nós estávamos em guerra com Deus, mas hoje nós temos paz, porque o castigo que era para mim, que era para a irmã Dícia, que era para o pastor Valdeci, o castigo que era para nós, o castigo que era nosso, sobre nós, que era para mim, já foi agora executado sobre o Filho de Deus. Então Jesus levou o castigo, a sentença que era sobre mim. E hoje, por causa que Jesus pagou o meu preço, pagou o preço, o seu preço, como está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus nos amou. Olha o amor de Deus. Ele tinha que exterminar o pecado, Ele tinha que acabar com o pecado. E quem era pecador? Eu e você. Nós já falamos, nós já lemos Romanos 3,23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem pecou? Eu, você, todos. Então todos mereciam condenação, perdição, porque pecaram. Mas Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então em Jesus eu sou justificado, e por causa dele, o sangue dele está sobre mim. Quando eu falei aqui sobre a Arca da Aliança, nós lembramos no domingo sobre a Arca da Aliança, a simbologia da Arca da Aliança. E o que era a Arca da Aliança? Era a exemplificação que dentro da Arca havia pecado, havia o pecado do homem. Mas em cima da arca, na tampa da arca, que era o propiciatório. Por isso que Cristo é a nossa propiciação, Ele foi propício a nós, Ele foi bom conosco. Em cima do propiciatório, o sangue do animal era derramado, o sangue do cordeiro era derramado, e a ira de Deus era aplicada contra o pecado do povo. E Jesus é o cumprimento desse sangue, desse cordeiro, do propiciatório, porque o sangue dele hoje nos purifica de todo o pecado, e nós temos paz com Deus. Amém?
E o verso de número 2, aí Paulo vai dar seguimento, porque Paulo aqui, ele vai usar 3 pontos, né? 3 pontos aqui sobre essa justificação pela fé, a consequência da justificação pela fé, né? Ele nos justificou por meio da fé. E pastor, o que é justificação pela fé? Meu irmão, justificação pela fé é o que nós viemos pregando desde o capítulo 1, né? Então eu acredito que hoje nós já entendemos que justificação pela fé é regeneração, é acreditar, eu não tinha condição de me salvar, mas Ele me justificou por meio da graça, por meio da fé que foi gerada no meu e no seu coração, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, né? Então é justificação pela fé. Eu e você hoje somos salvos pela fé. Cremos em Cristo Jesus e somos filhos de Deus para a glória do Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo fala que a primeira consequência é: agora nós temos paz com Deus. Eu estava em guerra, porque o ser humano sem Deus, como nós explicamos, ele está em guerra com Deus. Ele ama o pecado, ele vive na prática do pecado, e ele é um cego, é um morto espiritual. E se ele não se arrepender, se ele não mudar de vida, se Deus não agir no coração dele, e ele se voltar a Deus, ele vai guerrear com Deus até o final da sua vida, ou até no dia do arrebatamento da igreja. Então, a condenação virá sobre aqueles que não seguem e não servem a Deus. Amém? Verso número 2, aí Paulo vai dar seguimento. Pelo qual também temos entrado pela fé. Pelo qual também temos entrado, ou seja, o acesso agora é pela fé, é por meio da graça. Nós entramos agora pela fé e a esta graça, né? Então, pela fé, nós temos o acesso agora à graça. Eu creio e a graça me alcança. Eu acredito e a graça vem sobre mim. Eu aceito Jesus, porque Jesus diz: aquele que quiser, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Vamos andar junto, vem comigo. Se você quiser, negue a si mesmo. Tem uma cruz, tem uma renúncia, tem um sacrifício que nós temos que fazer, carregar uma grande cruz, carregar as nossas, o escândalo que é o Evangelho, carregar as nossas lutas, os nossos fardos, os nossos desejos, as nossas vontades, negando a nós mesmos, carregando essa cruz e seguindo, sendo discípulo de Jesus, né? E aí Paulo vai falar: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Agora nós temos acesso à graça de Deus, e esse acesso à graça de Deus, meu irmão, a ideia mais próxima para mim ilustrar para a igreja é o que aconteceu lá em Esté, no livro de Esté, capítulo de número 5. Deixa eu ver aqui se eu acho para a igreja. Esté, vamos ver rapidamente o que aconteceu lá em Esté. Os irmãos que estão com a Bíblia e puder estar continuar, permanecer com a sua Bíblia aberta. Esté, capítulo de número 5. Oh Senhor, coloquei foi Esdras, Esté, capítulo de número 5. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esté se vestiu, verso de número 1, se vestiu de trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Olha o que aconteceu. Esté mandou o pessoal, falou com Mardoqueu: vamos colocar todo mundo de jejum, porque tinha uma sentença. Qual era a sentença? Todo judeu ia ser morto. Todo judeu ia ser morto, né? Amã, que odiava o povo judeu, fala ao rei, ele sendo o braço direito do rei, quer acabar com o povo judeu. E Deus, com providência de Deus, Esté agora é a nova rainha, a rainha Vasti,
Vasti é destituída, nós sabemos a história. Esté agora é a nova rainha. E diante, sendo rainha, quando chega aqui no capítulo de número 5, Esté vai interceder agora ao rei pela sua nação, pelo seu povo, pela sua vida, porque até Esté ia ser morta, ela ia ser exterminada também, porque o decreto do rei era para que todo judeu fosse morto. Esse era o decreto. E sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esté se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior. Ela foi ter com o rei, ela se achegou diante do rei, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei, o rei estava onde? No trono. Ele estava no trono real. O lugar do rei era no trono. Meu irmão, no decreto, há uma forma meu Deus, agora fugiu o nome da minha cabeça. Na monarquia, obrigado, há uma forma na monarquia que qualquer pessoa que entra diante do rei, ela só pode vir se o rei autorizar. Se ela entrasse diante do rei e o rei não autorizasse, era ordem imediata para aquela pessoa ser exterminada. Ela era morta ali na frente do rei na hora. Se ela entrasse, o soldado já tinha o aval para poder matar, destruir a pessoa. E Esté, ela toma essa coragem, ela está de jejum diante de Deus, ela coloca o povo para jejuar 3 dias e 3 noites, até os animais jejuaram, todo mundo, até os animais, e elas falam: agora vamos lá, agora eu vou lá, agora eu vou entrar diante do rei, agora eu vou chegar lá diante do rei. E ela foi com ousadia e entrou, sabendo que ela poderia ser morta naquele momento, porque o decreto era: vai ser morto. Quem entrar lá sem o rei autorizar é morto, é exterminado. E o verso 2: e sucedeu que, vendo a rainha Esté que estava no pátio, ela alcançou graça. Olha só a exemplificação do que Paulo está falando: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Meu irmão, o que nós merecíamos? Morte. Qual é a sentença? Morte. Só que sucedeu que, vendo a rainha Esté que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esté o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esté chegou e tocou a ponta do cetro. Meu irmão, o decreto era morte. Se ela entrasse, era morte. Mas o rei, por graça, por misericórdia, por amor, porque o rei amava Esté, ele estendeu o seu cetro. Meu irmão, essa aqui é a graça de Deus sendo manifesta. O decreto sobre nós era o decreto de morte, porque todos pecaram e merecem a morte. Mas quando nós, pela misericórdia de Deus, entramos diante do nosso rei, ele falou: opa, esse aí não, essa aí não, porque eu amo, eu estendo o meu cetro. A única maneira de aquela pessoa não morrer de frente do rei era se o rei estendesse o cetro, se o rei ousasse de graça e misericórdia para a pessoa. E o rei estendeu o cetro para Esté, e Esté não foi morta, Esté foi guardada. Eu e você, nós só estamos aqui porque o Rei dos Reis estendeu o cetro para nós e falou: esse é meu, esse é meu, eu amo, eu cuido dele, e a graça de Deus nos alcançou. Isso é a graça, é a bondade de Deus. Amém, igreja? Então, o que Paulo está falando aqui e exemplificando essa graça, pelo qual também temos entrada pela fé, pela fé cremos, e a esta graça no qual estamos firmes, debaixo dessa graça, desse amor, dessa bondade, da misericórdia do nosso Rei, através do seu Filho Jesus Cristo. Ele se compadeceu de nós, então temos o acesso à graça, à bondade de Deus. E aí, o terceiro ponto que Paulo fala dessa justificação pela fé
ainda no verso número 2, ele diz: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E nós nos gloriamos, nós temos esse prazer de que? Na esperança da glória de Deus. A esperança da glória de Deus é a certeza, a esperança, porque quando nós falamos de esperança, dá um sentido tipo assim, talvez aconteça. Tipo assim, o Daniel tem esperança que isso vai acontecer. Mas quando essa palavra esperança é citada aqui, não é essa esperança de que talvez, é a esperança da fé, é a esperança da certeza. Eu creio que é e vai acontecer. Então, essa fé aqui e nos gloriamos, ou seja, eu sou bem-aventurado, eu sou feliz, eu tenho a certeza que o meu Salvador virá me buscar e a glória de Deus vai ser manifesta através da minha vida. Essa é a minha esperança, que não é uma esperança incerta, mas é uma esperança certa, que Ele vai nos salvar. Como eu falei sobre fé, né? Como nós já ouvimos falar sobre fé, porque fé, meu irmão, é uma decisão, é uma certeza. Fé é uma certeza. Amém? Eu já tenho um exemplo, mas é importante nós ressaltarmos, e isso é fé. A fé é nós cremos que aquilo ali vai acontecer. Com a nossa ótica, com os nossos olhos, nós entendemos, né? Olhamos para o céu e sabemos que o céu é azul, mesmo que todo mundo fale que o céu não é azul, você tem certeza que é. Você tem certeza. Você tem certeza que a água sacia a sua sede. Quem aqui acredita que a água não sacia a sede? A água que Deus deixou, né, para nós tomarmos. Uma água, né, fria, ela vem e sacia a nossa sede. Então nós bebemos a água e sabemos, essa água vai saciar a nossa sede. Quando eu olho, né, para a camiseta do pastor Valdeci ali, eu vejo uma camiseta azul. Aquela camiseta é azul. É uma certeza que eu tenho. Isso é fé. Independentemente se eu estou triste, aquela camiseta vai ser azul. Independentemente, né, se um amigo meu morreu, aquela camiseta vai ser azul. Independentemente se um filho meu foi para outro lado do mundo, aquela camiseta ali vai ser azul. Independentemente das circunstâncias e situações da vida, nós cremos que Deus está sentado no alto, sublime trono. Isso é fé. Nós cremos que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Fé, crer, certeza. Amém? Então, meu irmão, nós somos felizes e temos essa graça. Nós temos nós nos gloriamos nessa esperança, e essa esperança aqui é certeza. Nós estamos esperando, né? Mas nós estamos esperando Ele, mas nós já temos certeza que Ele virá nos buscar. Na teologia tem até um termo para isso, que eles chamam, já é, que os teólogos chamam do já é, mas ainda não. Vocês já ouviram falar isso? Já é, mas ainda não. Quando nós lemos a palavra de Deus, fala que haverá o juízo final, fala que Jesus vem levar a sua noiva, fala que Ele nos levará para o céu de glória, fala que haverá novos céus e nova terra. Essa é a esperança da igreja, essa é a esperança do cristão, essa é a esperança dos filhos de Deus. E para nós que somos filhos de Deus já é. Só ainda não, porque tem o processo da vida, tem o processo do tempo, do nosso cronos, do processo das 24 horas, do tempo que Ele virá nos buscar. Então para nós já é, mas ainda não. No momento dele, no tempo dele, mas nós já temos certeza que Ele virá e não tardará. Que Ele virá nos levar para o céu de glória. Já é, mas ainda não. Amém? Entenderam, gente? Amém? Glória a Deus. Então, essa é a nossa esperança, essa certeza. E no verso de número 3, Paulo vai dar uma continuidade agora, explicando agora o processo dessa salvação pela fé, né? Ele dando seguimento, justificando, fazendo ponderações aqui sobre como nós fomos justificados por meio da fé. E ele diz, verso de número 3, e não somente isso, esses 3 pontos que ele citou, ele vai falar, não somente isso, mas também nos gloriamos
nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Quem já pediu paciência a Deus aí? Já pediu, Vitor, paciência a Deus? Oh, Deus, me dá paciência. Mandisa com certeza já pediu, né, Mandisa? Com certeza, quem tem filho, Senhor, dá paciência. Sabe o que Deus vai te dar? Tribulação. Meu Deus! Cuidado, irmão, com o que você pede, paciência. Porque é o que Paulo está falando. E não somente isso, mas também nos gloriemos. Ei, seja feliz. Paulo fala, eu me glorio, eu fico feliz, eu estou alegre. Por quê? Nas tribulações. Porque ela tem um objetivo. Tribulação, ela não vem à toa. Deus não nos prova de forma aleatória. Eu vou deixar a irmã Disa passar isso por acaso, porque, né, eu vou deixar o pastor Valdeci passar por essa luta, esse sofrimento por acaso. Não. Paulo aqui está falando para a igreja a consciência do cristão. Nós nos alegramos com as tribulações, nós nos alegramos com as provas de Deus, nós nos alegramos, como Josué pregou aqui no domingo, sobre os desertos de Deus, porque é lá que o nosso caráter está sendo moldado, é lá que nós estamos sendo aperfeiçoados, é lá que nós estamos sendo forjados para cumprirmos os propósitos de Deus sobre as nossas vidas. Então, a tribulação, ela vai produzir em nós paciência, vai produzir em nós tranquilidade, vai produzir em nós paz, sabendo que nós iremos alcançar a promessa. É a situação de Jó. O extremo disso é a situação de Jó. Jó merecia passar por aquela situação? Ao nosso olhar humano, não. Mas Deus falou para o diabo, está autorizado. O diabo é o cachorro de Deus, né? Ele só faz o que Deus autoriza. Porque o que Deus não autoriza, meu irmão, ele não pode tocar. Ele não coloca a mão, né? E Deus falou, vai lá, está autorizado. Ciranda lá, vai lá, tira tudo, toca. Vai lá, fere ele, faz tudo lá. Mas para no final Jó falar, eu sei que o meu Redentor vive. Eu conheci apenas ele de ouvir falar, mas hoje os meus olhos o veem. Hoje eu tenho conhecimento quem é Deus. Hoje ele forjou o meu caráter. Hoje eu sei que tenho crido e sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos, do que pensamos, do que imaginamos, porque ele cuida de nós. E Paulo está falando aqui, a igreja é isso, meus irmãos. Não somente isso, mas também nos gloriemos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência ela produz experiência. Olha só, a tribulação, a luta, a dificuldade vai produzir em mim paciência. Eu vou saber descansar, eu vou saber ficar tranquilo em meio à dificuldade, eu vou ter a maturidade cristã de entender, poxa, tudo tem um propósito, nada é em vão. Deus está me permitindo, é para me se aprovar. Eu não vou murmurar, eu não vou me queixar. Por que eu vou murmurar contra Deus? Eu sei, eu posso fazer igual Jó, dizer, Senhor, está difícil, está complicada a situação aqui, né? Tem misericórdia de mim, né? Eu amaldiçoo até o dia que eu nasci, de tanta dor que eu estou sofrendo, como Jó falou. Mas Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, me ajuda, me dá força, né? Porque não há dificuldade, tribulação, né? A Bíblia vai falar que Ele nos deixa passar, que nós não podemos suportar. Então se Ele te deixa passar, meu irmão, é porque você pode suportar, porque você pode vencer essa luta. Então, e essa paciência, ela produz agora experiência. E a experiência é a esperança. Primeiro, experiência. Experiência é aquela pessoa madura. Experiência não está falando aqui de idade, não está falando aqui que eu vou ser idoso, não. Experiência está falando de que eu já passei por situações e hoje eu sei que daquelas situações eu tenho lições valiosíssimas. Eu sei que Deus está comigo, eu sei que Ele age na minha vida, eu sei que eu tive experiências, eu tive situações na vida que Deus mudou, que Deus interviu, que Deus agiu, que Deus fez, e eu creio nele. E agora, meu irmão, isso aí agora não é mais só uma experiência de saber, mas agora é uma esperança. E a
esperança agora é uma certeza. Sabe aquelas pessoas que vêm aqui na frente, aconteceu isso, e eu orei a Deus, pedi a Deus, testemunhos que os irmãos vêm contar, eu fiz isso, né? A irmã Dízia contou o testemunho da casa, do carro. Hoje eu tenho experiência, mas eu também tenho agora a esperança, a certeza que Deus faz, que Deus cuida, que Deus está provendo, que Deus está nos fortalecendo, nos ajudando, e agora nossa fé cada dia mais ela é aperfeiçoada, é amadurecida, e Deus é glorificado através das nossas vidas. Então, a paciência, ela produz, né, a experiência, a esperança, e a esperança produz, e a esperança não traz confusão. Verso de número 5, a esperança ela não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Então, agora, meu irmão, nós entendendo isso, nós sabemos que não há mais confusão. Por quê? Porque essa esperança é a certeza, é a fé, é o amor de Deus que está derramado em nosso coração por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele habita em você, ele habita em mim. E o Espírito Santo não é uma pessoa diferente de Deus e Jesus, não. São a mesma pessoa. São, né, na verdade, é o mesmo Deus habitando em nós. Não é uma força, não é um arrepio, é Deus conosco, Deus em nós, Deus habitando em nós. Ele nos foi dado de graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus. Hoje o Espírito Santo de Deus habita em nós, e olha que privilégio, que alegria. A maior riqueza, meu irmão, é Deus habitando no homem. Se Deus não habitar no homem, meu irmão, é um vaso de barro, não vale nada. Não vale nada, porque você é o mais rico do mundo, porque você tem um tesouro dentro de você. Paulo escrevendo para Coríntios vai falar: só temos um tesouro em vasos de barro. Um tesouro que habita em nós, em um vaso de barro. Aqueles que nos desprezam, aqueles que muitas das vezes nos olham de cima para baixo, né, com desdém, né, com prepotência, arrogância. Meu irmão, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Nós temos um tesouro, ele nos foi dado, e essa é a maior riqueza que o homem pode ter. É Deus em nós, é Cristo em nós, a esperança, a certeza da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo agora morando em nós, habitando em nós, é a certeza que nós viveremos com Deus na eternidade. Amém? Porque por Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Ou seja, nós não éramos filhos, nós não éramos merecedores, mas Ele morreu pelos ímpios. Ele morreu pelo povo, pelos aqueles que não mereciam. Ele morreu porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Paulo está perguntando: será que alguém morre pelo justo? Né? Se falasse, tem o nosso vizinho ali da direita ali, ele é uma pessoa justa, eu conheço a vida dele, é uma pessoa justa, mas o pessoal vai matar ele amanhã. Aí alguém chega e diz: se você se colocar no lugar dele, a gente mata só você. Alguém aqui ia se colocar no lugar dele? Você se colocaria no lugar do outro para morrer? Pensando nos seus filhos, no seu emprego, na sua mãe, no seu tio, no seu pai. Você se colocaria? Mesmo a pessoa sendo uma pessoa boa. Paulo ainda fala: poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Talvez tem um corajoso que fala pela uma pessoa que é muito boa, muito querida, uma pessoa que, cara, ele olha, poxa, essa pessoa pode morrer. Eu vou lá dar minha vida para ela. É igual o exemplo do marido pela esposa, né? Que a Bíblia fala que ele tem que dar a vida pela sua esposa. Então, meu irmão, se falar, vai matar a mulher, opa, eu vou na frente, eu estou na frente. Não corre não
não corre não, fica na frente, né? Mas é esse exemplo que Paulo está falando com os irmãos, né? Por um bom, pela uma pessoa boa, talvez alguém ainda ouse morrer, mas Cristo morreu por ímpios, por pessoas más, pessoas que eram totalmente depravadas. Porque, aí o 7, verso 7, porque apenas alguém morrerá por algum justo, pois poderá ser que pelo bom ouse morrer, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Qual é a maior prova de amor, meu irmão? É que nós não merecíamos, que eu e você éramos um ladrão, um pedófilo, um adúltero, um homicida. Nós éramos tudo que não prestava. Nós éramos pecadores, porque o pecado faz isso com o homem. Mas ele prova o seu amor. Qual é a maior prova de amor? Ele se entrega. A maior prova de amor, meu irmão, não é te dar carro, não é te abençoar, não é você ter, não. A maior prova de amor é que ele se entregou para nos dar a vida e vida eterna. Então ele prova o seu amor. É o que Paulo está defendendo aqui. Logo, pois, mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então ele nos justifica e nos torna salvos da ira de Deus. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então nós seremos salvos agora pela vida que Deus nos deu, porque Ele nos reconciliou com Deus. Lembra lá no início? Nós éramos inimigos, mas agora Ele pegou a minha mão, pegou na mão de Deus, e vamos caminhar junto com Deus. Nos reconciliou com Deus. A ira de Deus tinha que ser executada, mas Ele falou: é sobre mim. E agora, o Ezequias, o Antonildo, a Eve, a irmã Lucinda, a irmã Diz, o Daniel, o Delino, o pastor Valdeci, agora eles são meus amigos, agora eles andam comigo, eles são meus filhos. Amém? E para finalizarmos, o que o Paulo está defendendo, somos reconciliados. E não somente isso, mas também nos gloriemos em Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. A nossa alegria é porque Deus mandou o seu Filho. A nossa alegria é porque Ele nos reconciliou. A nossa alegria é porque nós somos filhos de Deus, e por Ele e para Ele é todas as coisas, e nós apenas somos criaturas, filhos de Deus, que o adoramos e o exaltamos, e estamos aguardando a promessa que Ele virá nos buscar e nos levar para a sua terra, para a sua casa, para o céu de glória. Amém? Se coloque de pé, vamos agradecer a Deus. Essa é a exposição da palavra de Deus nessa noite. Que Deus continue abençoando a sua vida e fortalecendo a igreja. Os irmãos que não estiveram aqui, que os irmãos estão sentindo falta, falem com os irmãos.